Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo, meu amigo, minha amiga, neste site de sucesso que é o LAC Concurso. Para você que está se preparando aí para os concursos públicos, você será mais um dos nossos campeões, porque aqui nós só preparamos campeões e campeãs. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre sistemas de equações do primeiro grau. Obviamente voltado mais na parte de problemas envolvendo o sistema de equações. Vamos entender o que é um sistema de equações e quais são os métodos utilizados na resolução desses sistemas. Peço para você o seguinte: se você ainda não assistiu a nossa aulinha sobre equação do primeiro grau, eu recomendo que você pare, assista primeiro a aula de equação do primeiro grau, para depois dar continuidade nessa aula, porque é um pré-requisito. Nós vamos resolver o sistema, nós vamos cair numa equaçãozinha do primeiro grau, operações com denominador, principalmente, e aí você tem que ter a destreza de saber resolver isso daí, ok? Então vem comigo aí, vamos iniciar nossa aula sobre sistemas de equação do primeiro grau, galera. O que nós vamos estudar na aula de hoje? Nós vamos ver, conceituar um sistema de equações, nós vamos ver quais são os métodos de resolução, tá? Não tem só um, tem mais de um. E vamos resolver alguns exercícios, fazer alguns testes aí referente à equação do primeiro grau com duas variáveis. Tranquilo? Então, sistemas de equações do primeiro grau. Bom, gente, o que é um sistema de equação? A palavra sistema. Um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Eu nominei como x e y porque é usual utilizarmos o x e o y, mas pode ser qualquer letra do alfabeto latino. Poderia ser A e B, C e D, F e G, enfim, qualquer letra. Mas é mais usual x e y. Então, duas incógnitas x e y pode ser definido como um conjunto formado por duas equações do primeiro grau. Detalhe: um sistema com duas equações, para ser resolvido, eu preciso ter um sistema com duas variáveis, com duas incógnitas, para ser resolvido, eu preciso de duas equações. A quantidade de equações tem que ser igual à quantidade de incógnitas. Se acaso isso não acontecer, não vai ser possível resolvermos o sistema, ok? Lembrando que a equação do primeiro grau é aquela em que todas as incógnitas variáveis estão elevadas à potência 1. Ou seja, o maior expoente da variável, da letra, é 1, ok? Nesse caso, ela é chamada de equação do primeiro grau. Então, todas as variáveis têm que ter expoente 1. Bom, denominando sistemas do primeiro grau. Denominando a equação do primeiro grau com duas variáveis, então no caso x e y, né? Toda a equação pode ser reproduzida na forma ax mais by igual a c. Então toda a equação nossa, que vai conter duas variáveis, x e y, pode ser escrita nessa forma: ax mais by igual a c. Onde a e b são números diferentes de zero simultaneamente. Podem ser iguais, mas são diferentes de zero. Então, a equação ax mais by igual a c, quem é quem nessa equação? Olha só, nós chamamos de x e y as variáveis, correto? No caso aqui, são os termos que geralmente nós queremos descobrir. O a, que está junto com x, ele é chamado de coeficiente de x. Lembrando que coeficiente é um valor numérico, então A é um número que está associado à variável x e ele representa um valor numérico fixo, ok? Esse número pertence ao conjunto dos números reais. Pode ser qualquer número positivo, negativo, fracionário, ok? A mesma coisa acontece com B. O B é o coeficiente da variável y, mas é um valor numérico, tá? Também um número real que está associado aqui.
E, por último, o C, que nós chamamos de termo independente. Esse valor ele é chamado de termo independente porque ele não está associado a nenhuma variável. Professor, sempre o termo independente não vai estar associado a nenhuma variável? Isso mesmo, o termo independente vai ser um valor numérico que não está junto nem com x, nem com y, nem com nenhuma outra letra que seja variável do sistema, ok? Então, esses são, digamos assim, os garotos prodígios que estão presentes nessa equação, tranquilo? São com eles que nós iremos trabalhar. Resolução de um sistema. Como que eu resolvo um sistema? Tá? Resolver um sistema significa o quê? Encontrar um par de valores. Por que par de valores? Porque eu tenho duas incógnitas, x e y. Então, se eu tenho dois, eu tenho um par. Por que par? Porque um depende do outro para que a equação seja verdadeira. X não é qualquer valor, y não é qualquer valor. Quer dizer, sendo x um valor, y vai ter um valor específico também. Tá? Então, eles vão formar um par, porque os dois juntos fazem com que aquela equação seja verdadeira. Tá? Então, resolver um sistema significa encontrar um par de valores de incógnitas x e y que faça verdadeira as equações que fazem parte do sistema. Ok? Um detalhe. O sistema ele é chamado de sistema justamente porque ele contém mais de uma equação, ok? Ele vai ter duas, pode ter três, pode ter quatro, cinco, seis, pode ter infinitas equações. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar especificamente com duas equações, em alguns casos com três equações, tá? Eu propositalmente incluí três para mostrar para vocês que de três a gente consegue cair para duas e resolver o sistema, tranquilo? Então, um exemplo aqui. Verificar se o par 4 e 3 pode ser solução do sistema. Galera, verificar se um determinado par faz parte do sistema é verificar se, ao substituir esses valores no lugar de x e no lugar do y, vai satisfazer a igualdade que a equação está mostrando. Lembrando que quando a gente fala em par, o primeiro valor aqui faz referência ao x, o segundo faz referência ao y. Então, o primeiro é x e o segundo é y. Então, o meu x aqui vale 4, meu y aqui vale 3. Então, para verificarmos se esse par 4 e 3 é solução desse sistema, o que eu vou ter que fazer? Colocar 4 no lugar do x e 3 no lugar do y. Peguei a primeira equação, x menos y igual a 2. X vale 4, y vale 3. 4 menos 3 é 1, não é 2. Então, 1 é diferente de 2. Portanto, esse par 4 e 3 é falso. Não satisfaz a primeira equação. Tudo bem, vamos ver se ele satisfaz a segunda? X mais y igual a 6. 4, que é o x, 3, que é o y, 4 mais 3, 7. E 7 é diferente de 6. Também é falso, ok? Então, 4 e 3, qual é a conclusão que eu chego? Não faz parte da solução desse sistema. Obviamente que a solução desse sistema seria o par 4 e 2. Porque se vocês observarem, x menos y igual a 2. 4 menos 2 é igual a 2. Olha só, 2 e 2. Bateu. E depois, x mais y igual a 6. 4 mais 2 igual a 6. Olha só, 6 e 6. Então, isso que é par. Par são os valores que nós vamos atribuir a x e y, que vai fazer a equação ser verdadeira. Beleza? Então, nem sempre nós teremos aí pares que vão satisfazer a equação. Você observa que o x até deu certo com o x, mas com o y não deu certo. Então, por isso que o 4 e o 3 não formam um par de solução. O par de solução é 4 e 2, ok? Sistema de equações com duas variáveis. Galera,
Então, resolver um sistema de equação, nós precisamos encontrar esse par ordenado, ok? Já chegamos à conclusão que para resolver um sistema, eu preciso encontrar esse par, que é um valor de x e um valor de y, que juntos eles fazem com que a equação seja verdadeira. Para isso, nós vamos usar de alguns métodos de solução, tá? Quais são os métodos de solução que existem, tá? Nós temos aqui o método da substituição, nós temos o método da adição e nós temos o método da comparação. Esse último método da comparação, nós nem vamos aplicá-lo aqui. Estou mostrando para vocês que existe ele, só que ele em alguns casos, não é recomendada a utilização dele, principalmente quando eu tenho um sistema que tem fração. E aí é muito complexo a utilização dele, de você estar comparando o resultado. Em alguns casos ele é até legal, dá para você comparar e logo verificar a resposta, como naquele caso anterior ali, que a gente acabou de ver. Mas o método da substituição e da adição, eles são aplicados em qualquer caso. Então nós vamos nos limitar ao estudo da substituição e da adição. Vamos deixar de lado isso daqui. Fora esses aqui, existem outros métodos também de resolução, que aí aplicando sistemas lineares. Nós podemos aplicar a regra de Cramer. Pela regra de Cramer a gente consegue encontrar também a resposta dessas duas variáveis, mas que são outros métodos que quando a gente estiver estudando matrizes, aí nós iremos falar sobre esses outros métodos aí. Como nós estamos no início do nosso estudo, nós vamos verificar os métodos aplicados para o início. Mais na frente a gente vê esses outros métodos, escalonamento, através da regra de Cramer e tal, e tem outros aí. Tranquilo? Então vamos lá. Inicialmente falando sobre o método da substituição. Em que consiste esse método, galera? Esse método consiste em isolar uma das duas incógnitas, tá? Eu isolo uma delas numa das equações e substituo a expressão encontrada na outra. Como eu tenho duas equações, equação 1 e equação 2, eu escolho uma das duas, pode ser a 1 ou pode ser a 2, isolo uma das variáveis, ou x ou y, e substituo na outra equação. E aí eu resolvo. Tranquilo? Vamos ver como que fica isso. Olha só. Resolver pelo método da substituição. Eu tenho aqui o seguinte sistema. X mais y igual a 5. E tenho x menos y igual a 3. Então, um sistema de equação. Ah, professor, isso aí está muito fácil, eu sei como resolver. Mas o nosso objetivo é aplicar esse método aqui. Tá? Eu peguei, obviamente, um sistema simples para você compreender o contexto disso daqui. Vamos entender esse método. O que eu quero aqui, galera, por mais que você, só de olhar, você já sabe, professor, é 4 e 1, 4 mais 1, 5, 4 menos 1, 3, eu não preciso aplicar método nenhum. Beleza, tranquilo. Mas eu quero mostrar para você como que é o método. Então eu peguei um sistema bem simplesinho aqui para a gente aplicá-lo. Veja bem. Nós vamos escolher uma equação, tá? Eu vou escolher a primeira equação aqui, x mais y igual a 5. E vou isolar a incógnita x. O que é isolar? É deixar ela sozinha de um lado. Ou seja, as demais eu tenho que passar para o outro. Como é x mais y igual a 5, se eu deixar o x sozinho do lado esquerdo, passando o y para o outro lado, ele é positivo. Nós vimos lá no estudo de equação do primeiro grau, que quando eu troco um termo de um lado para o outro, eu sou obrigado a trocar o sinal dele. Então, mais y vai para o outro lado, menos y. Então, isolei o x, ó. Ficou x igual a 5 menos y. Beleza? Bom, vamos lá, continuando com o método. Agora que eu sei que x é igual a 5 menos y, tá aqui, ó. Eu vou substituir ele na segunda equação. Olha a segunda equação aqui, ó. X menos y igual a 3. Então, eu vou substituir. No lugar desse x, eu vou colocar esse valor que eu encontrei aqui. Então, vai ficar assim, ó. X menos y igual a 3. No lugar do x, eu coloco 5 menos y. Tirando do parênteses, vai ficar 5 menos y mesmo, né? Aí, eu aplico aqueles conceitos da regrinha do primeiro grau.
tá? O que tem y fica de um lado, o que não tem y passa para o outro. Trocou de lado, troca o sinal. Então, vou ficar menos y, esse 5 é positivo, vai para o outro lado negativo. Menos 1y com menos 1y, eu tenho menos 2y. Então, está aqui, ó, menos 2y. E aqui eu tenho 3 positivo e 5 negativo. De acordo com a regra de sinais, o que a gente faz? Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 5 tira 3, 2. O sinal do maior é menos. Então, ficou menos 2y igual a menos 2. Galera, esse 2 passa dividindo, menos com menos é mais, e 2 dividido por 2 é 1. Conclusão, y vale 1. Encontrei o valor de y. Acabou? Não, falta encontrar o valor de x, porque o propósito é encontrar o par de solução, ok? A não ser que o exercício seja específico, queira saber só um deles, ou só o x, ou só o y. Aí eu não preciso calcular o outro. Mas, nesse caso, nós estamos buscando o par. Beleza? Bom, encontrei y. Agora, eu volto naquela primeira equação que eu tinha, tá? E no lugar do y, eu vou colocar 1, tá? Como eu tinha que x era igual, x mais y é igual a 5, então x mais 1 é igual a 5. Passando 1 para o outro lado, eu tenho x igual a 5 menos 1, portanto, x igual a 4. Tranquilo? Encontrei o valor de x e encontrei o valor de y. Qual é a solução? Logo, a solução do sistema é o par ordenado 4 e 1. Pronto, está respondido. Tranquilo? Belezinha, né? Então, vamos aplicar agora essa forma em alguns sistemas aqui. Então, resolver os sistemas pelo método da substituição. Galera, nós vamos fazer pelo método da substituição. Talvez outros métodos sejam até mais viáveis nesses exemplos que eu vou dar. Mas o importante agora é nós treinarmos o método da substituição. Por que, professor, que nós temos que treinar? Porque, veja bem, gente, na hora de você resolver o sistema, nenhum teste, nenhuma banca vai pedir para você resolva pelo método da substituição, resolva pelo método da adição. Nenhuma banca vai pedir isso. Ele simplesmente vai pedir para você resolver. Você pode aplicar qualquer um dos métodos. Agora, você tem que saber resolver por ambos, porque tem casos que é mais fácil fazer pela substituição e tem casos que é mais fácil fazer pela adição. Por isso que é importante você desenvolver os dois, ok? Então, vamos lá. Pelo método da substituição, então eu tenho aqui a minha primeira equação e eu tenho aqui a minha segunda equação. Observe que nesse caso já está bem prático, porque ele diz que x é igual a 5y. Ele já me deu uma situação onde eu posso direto substituir na outra. O que eu vou fazer aqui? Ó? Substituir 1 em 2, ou seja, eu vou substituir a primeira equação na segunda equação. Como x é igual a 5y, no lugar de x eu vou colocar 5y. Então eu tenho x mais y igual a 12. Como x vale 5, então 5y mais y igual a 12. Quanto que é 5 mais 1? 5 mais 1 são 6. Então, 6y igual a 12. Conclusão, quem vai ser y? 12 dividido por 6, portanto, y igual a 2. 12 dividido por 6, 2. Encontrei o valor de y. Para achar o valor de x, volto lá na primeira equação. X igual a 5y, ou seja, 5 vezes y. Como nós achamos que y vale 2, 5 vezes 2, 10. Está aqui, x igual a 10, y igual a 2. Qual é o par meu? O par vai ser 10 e 2. Essa é a resposta que satisfaz esse sistema de equação. Viram? Então, esse aqui foi bem direto, até porque nós já tínhamos, não precisou eu isolar nada, já estava isolado. Tranquilo? Vamos ver aí um outro exemplo.
aqui eu tenho x menos y igual a 10, 2x mais 3y igual a 10. Também tem um sistema, tá? De duas equações e vou resolvê-lo aplicando o método da substituição. Então, primeira coisa eu vou classificar como primeira e segunda equação, tá? Vou pegar a primeira equação, x menos y igual a 10. E vou isolar o x. Vou passar o y para o outro lado. Lembrando que trocou de lado, troca o sinal. Então, menos y vai para o outro lado, mais y. Pronto, paro aqui. Não dá para fazer nada. Essa é a minha primeira equação. Ok? X igual a 10 mais y. Agora eu vou pegar a segunda equação e vou substituir a primeira na segunda. Substituindo 1 em 2, ok? Vou substituir a primeira na segunda equação. Quem é a minha segunda equação? 2x mais 3y igual a 10. 2x, galera, quer dizer 2 vezes x. Então, 2 vezes x, agora eu vou colocar entre parênteses. O valor do x eu vou colocar entre parênteses. Quem é x? 10 mais y. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 mais y. Tranquilo? Mais 3y. Mais 3y igual a 10. Ok? Por que eu tenho que colocar entre parênteses? Porque esse 2 ele está multiplicando o x. Então eu tenho que fazer a distributiva aqui, ó, o 2 vezes 10 e o 2 vezes o y. Eu tenho que fazer esse produto. Então vamos ver como vai ficar aqui, ó. Vou vir aqui para cima, ó. 2 vezes 10, 20. Então tá aqui, ó, 20. 2 vezes y, 2y. Então mais 2y. Igual mais 3y, e agora sim, igual a 10. Daqui para frente, gente, é uma equaçãozinha do primeiro grau, simples. Eu tenho que achar o valor de y. Então, eu deixo o que tem y de um lado, o que não tem y eu passo para o outro. Então, eu vou ficar aqui com 2 mais 3y. E do outro lado, 10 menos 20. Por quê? Porque o 20 está positivo, foi para o outro lado negativo. Sinais iguais eu somo, sinais diferentes eu subtraio. O 2 com 3 tem sinal igual, eu somo. O 10 com 20 tem sinais diferentes, então subtraio e conservo o sinal do maior. 20 menos 10 é 10, vai ficar menos 10. O que eu faço com 5 agora que está multiplicando? Passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar menos 10 dividido por 5, conclusão, y igual a menos 2. 10 dividido por 5, menos 2. Bom, agora que eu achei o valor de y, para achar o valor de x, eu volto aqui na primeira equação. Nós não tínhamos que x é igual a 10 mais y na primeira equação? Está aqui, ó. Agora, no lugar do y, eu coloco menos 2. Então, vai ficar x igual a 10 mais menos 2, que é o valor do y. Faço o jogo de sinal. 10 mais com menos é menos. E 10 menos 2 é 8. Portanto, está aqui, ó, o par ordenado vai ser 8 para x e menos 2 para y. Essa é a resposta da solução desse sistema. Tranquilo? Professor, mas como que eu vou saber se está certo, se está errado? Para você tirar a prova, você pode pegar os valores e substituir aqui no lugar do x e do y, o resultado tem que bater. Vamos fazer só o primeiro aqui, ó. X vale 8, menos y é menos 2. Aí menos com menos é mais. 8 mais 2, 10. Bateu, viram? Então é assim que a gente faz o teste. 2 vezes 8, porque é 2 vezes x, então 2 vezes 8, 16. 3 vezes y, 3 vezes menos 2 é menos 6. E 16 menos 6 também é 10. Observem que deu a mesma resposta. Então, tranquilo, satisfaz as duas equações. Então, 8 e menos 2 é a solução desse sistema. Belezinha?
Lembrando que a solução não pode satisfazer só uma equação, né, galera? A solução tem que satisfazer as duas equações, porque é um sistema. A solução tem que satisfazer a primeira e a segunda equação. Não pode ser só uma, tem que ser as duas. Tranquilo? Exemplo 3. Olha só essa outra situação aqui. Nós temos x igual a y mais 3 e temos 4x mais y igual a menos 3. Também tem um sistema, de uma certa forma ele já está meio que mastigado. Por quê? Porque a primeira equação, vou chamar essa aqui de primeira, ele já nos deu x em função de y, já isolou o x. Então, nesse caso, eu posso já aplicar direto, só substituir a primeira na segunda. Então, ó, substituindo 1 em 2, ok? A primeira na segunda equação. Como que nós vamos fazer isso? Pega-se a segunda equação, 4 vezes x mais y igual a 3. E no lugar do x, agora eu vou colocar o valor da primeira equação aqui, ó. Ele falou que x é igual a y mais 3. Então vai ficar 4 vezes, no lugar do x, y mais 3. Aí mais y igual a 3. Bom, o 4 está multiplicando, então tem que fazer toda essa propriedade distributiva aqui, ó. 4 vezes y, 4y. 4 vezes 3, 12. Mais y igual a 3. Vamos lá para cima. Agora, o que eu faço? Equaçãozinha do primeiro grau. Tem que isolar a variável y. O que tem y fica de um lado, o que não tem y vai para o outro. Então, eu vou ter 4 mais y, tá? E do outro lado, 3 menos 12, ok? 3 menos 12. Agora, 4 mais y é 5y, 3 menos 12 é menos 9. Conclusão, y é igual a menos 9 sobre 5. Está aqui, achei o valor de y. Agora, eu tenho que achar o valor de x. Para achar o valor de x, eu pego a primeira equação, vou fazer aqui do lado, x igual a y mais 3. Vou substituir o valor de y, que é menos 9 sobre 5. Mais 3. Agora, para fazer essa soma, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque aqui eu tenho denominador, ali eu não tenho. Eu não posso somar frações com denominadores diferentes. A regra diz o seguinte: primeiro eu transformo tudo para um denominador igual, para só a partir daí somar ou subtrair. Então vai ficar assim, ó, x igual. Qual é o cara que está embaixo do 3? Quando não aparece nada, é 1. Então o denominador de 5 e 1 é 5. 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes menos 9 é menos 9. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 3 é 15. Então esse é o procedimento, tá? Depois de que eu encontrei o denominador comum, eu divido pelo de baixo, o resultado eu multiplico pelo de cima. 5 por 5, 1. 1 vezes 9, 9. 5 por 1, 5. 5 vezes 3, 15. Tranquilo? Então agora eu posso somar. Menos 9 mais 15, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 15 tira 9 é 6, o sinal do maior é positivo, 6 sobre 5. Então está aqui, ó, a resposta. O par ordenado vai ser 6 sobre 5 para x e menos 9 sobre 5 para y. Está aqui a resposta do sistema que nós buscávamos aqui. Tranquilinho? Beleza, né, galera? Quando tem fração, complica um pouquinho mais, que a gente tem que tomar cuidado, tem que estar recorrendo aí a MMC e tal, mas é assim, a prática é muito importante para que a gente consiga resolver todos esses tipos de exercícios. E temos que treinar com fração também. Aliás, como vocês vão ver depois no exercício, são várias questões de concurso que são cobradas fração.
Inclusive agora a tendência tem sido maior nesse sentido, de ter mais equações envolvendo fração e números decimais. Na hora que a gente estiver resolvendo exercício, nós vamos ver algumas questões envolvendo números decimais e envolvendo números fracionários. Tranquilo? Bom, outro método, método da adição. O que é esse método da adição? Para resolver um sistema pelo método da adição, nós adicionamos membro a membro as equações de modo a anular uma das incógnitas. Galera, uma coisa tem que ficar muito clara na hora que nós aplicamos o método da adição. Como o próprio nome diz, a adição quer dizer que eu vou somar uma equação com outra equação. Eu vou somar as duas equações. Só que essa soma, ela não pode ser soma só por soma, ela tem que ter um propósito. Ele só vai ser viável, galera, se quando eu somar a primeira com a segunda, eu eliminar a variável x ou eliminar a variável y. Caso isso não ocorra, o que eu tenho que fazer, professor? Aí nós vamos ter que usar de alguns recursos, multiplicar uma ou a outra por um determinado valor, de tal forma que ao somar uma com a outra, eu elimine a variável x ou a variável y. Esse sistema só é viável nesse sentido. Tá? Se acaso não for possível essa eliminação, esse método não é o método mais viável de ser utilizado. Mas ele é aplicado em muitos casos. Então vamos ver como que a gente resolve. Eu tenho aqui uma equaçãozinha x mais y igual a 8 e tenho uma outra x menos y igual a 6. E as duas juntas formam um sistema, ok? Bom, nós vamos aplicar um método da adição. Eu vou somar uma equação com a outra. Observe que nesse caso, galera, para somar, nós não vamos precisar arrumar nada. Por quê? Porque o y positivo e y negativo, olha só, na hora que eu somo, um anula o outro. Então é bem tranquilo aqui, tá? Mas é só para a gente entender o método. Então, somar x mais y igual a 8 com x menos y igual a 6. Então, vamos lá, fazer a nossa soma. Ó, y positivo, y negativo, eu elimino. Viram o que eu disse? Ao somar, tem que eliminar ou o x ou o y. Não importa qual dos dois. Aí eu vou somar. 1x mais 1x é 2x. 8 mais 6, 14. Conclusão, 2x igual a 14. Observe que agora eu fiquei só com uma variável. Só com um termo desconhecido. Aí eu consigo resolver. Passo 2 dividindo, 14 dividido por 2, 7. Logo, x é igual a 7. Pronto, encontrei o valor de x. Encontrado o valor de x, a gente volta, escolhe uma das duas equações, pode ser a primeira ou a segunda. Vou pegar a primeira, x mais y igual a 8. Agora eu vou substituir o valor que eu encontrei, x vale 7. Vou passar esse 7 para o outro lado, vai negativo, 8 menos 7, 1. Portanto, y igual a 1. Qual é a solução do nosso sistema? Vai ser 7 para x e 1 para y. Dessa forma está resolvido o nosso sistema. Tranquilo? Belezinha, né? Vamos para um exemplo de aplicação desse método aí. Como que seria? Eu tenho aqui x mais y igual a 6, 2x menos y igual a 24. Ok? Bom, vamos lá. Nesse caso, já está tudo belezinha, do jeito que tem que ser. Eu tenho a mesma variável, com o mesmo coeficiente e com sinais contrários. Observe que eu tenho mais y e menos y. Então, quando eu somo a equação de cima com a equação de baixo, mais y com menos y vai se anular. Então, está tudo perfeito, eu não preciso organizar nada. Vou fazer a soma direta aqui, ó. 1x mais 2x, eu tenho 3x. Mais y com menos y, eu elimino. Isso é igual a 6 mais 24, 30. Agora, 3x igual a 30, passo 3 dividindo, x é igual a 30 dividido por 3, e 30 dividido por 3 são 10. Portanto, x igual a 10, está resolvido. Tranquilo? Bom, achei x, falta achar y.
Para achar y, eu escolho uma das duas. Então, eu tenho x mais y igual a 6. Então, já detectei que x é igual a 10. Então, 10 mais y igual a 6. Passando 10 para o outro lado, 6 menos 10. 10 positivo vai para o outro lado, negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Conclusão, y igual a menos 4. Então, está aqui, está resolvido, achei o valor de y. Belezinha? Então, o par ordenado vai ser 10 para x menos 4 para y. Tá? Essa é a resposta aí. Obviamente que nem sempre a gente vai ter um sisteminha assim, tudo organizadinho, né? Mas quando cair de ter um sistema assim, o método da adição ele é muito prático, muito melhor que o da substituição. Porque eu já aplico direto, já somo aqui e já elimino uma delas. Ok? Outro exemplo. X mais 2y igual a 5. E x mais 3y igual a 8. Observe que agora eu tenho uma situação diferente. O meu sistema não está organizado. Para que eu possa aplicar o método da adição, eu vou ter que organizar esse sistema aí. Bom, é importante que a gente entenda o seguinte. Numa equação, bem como num sistema, nós podemos fazer várias operações matemáticas. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, elevar a uma determinada potência, enfim. A única condição é que tudo que você fizer de um lado, você faça do outro lado da equação, ok? Então, eu posso, numa equação, fazer essas operações, desde que o que eu fizer de um lado, no primeiro membro, eu também faça no segundo membro. Bom, o objetivo é, ao somar, eu tenho que eliminar x ou eu tenho que eliminar y. Bom, nesse caso está mais fácil eliminar o x aqui. Para eliminar o x, o que tem que acontecer? Como eles têm o mesmo coeficiente, 1 e 1, quando não aparece nada é 1, a única coisa que está faltando é eles terem sinais contrários. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma das duas equações e vou multiplicá-la por menos 1. Vou fazer isso com a equação de cima. Vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Olha só o que vai acontecer. Só que tem um detalhe, eu tenho que multiplicar toda a equação por menos 1. Não é só um lado. Então, menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 2y, menos 2y. Menos 1 vezes 5, menos 5. Ok? Multipliquei toda a primeira equação por menos 1. E a segunda equação, professor? A segunda eu não mexo, deixa do jeito que está. X mais 3y igual a 8. Então, está aqui, ó, meu novo sistema. Agora, eu posso fazer a soma. Por quê? Porque ao somar eu vou eliminar o x. Eu tenho aqui, ó, menos x mais x, eu corto, ok? E vou somar. Menos 2y com mais 3y, 3 menos 2 fica 1, só y. E 8 menos 5, 3. Está aqui, ó, achei o valor de y já. Achado o valor de y, nós escolhemos uma das duas para achar o x. Então, eu tenho que x mais 2y é igual a 5. Eu peguei a primeira equação. Agora, eu vou colocar no lugar do y 3. Então, vai ficar x mais 2 vezes 3 igual a 5. Quantos são 2 vezes 3, galera? 2 vezes 3 são 6. Então, x mais 6 igual a 5. O que eu faço com esse 6? Está positivo, vai para o outro lado, negativo. Então, vai ficar x igual a 5 menos 6. 5 positivo, 6 negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Portanto, x igual a menos 1. Pronto, está aqui, ó, está resolvido. Encontrei o valor de x, x igual a menos 1. Está sacramentado, está resolvido o exercício. Belezinha? Vamos para mais um exemplo.
Agora vou ter um pouquinho mais de trabalho ao organizar esse sistema. Por quê? Porque eu tenho coeficientes diferentes. Quando eu tinha só sinal diferente, era tranquilo, bastava eu multiplicar uma das duas por -1. Só que agora, além de preocupar com os sinais, eu vou ter que preocupar com os coeficientes. Bom, agora eu tenho que escolher se eu vou eliminar x ou se eu vou eliminar y. Você pode optar por eliminar qualquer uma das duas. Se você quiser eliminar o x, olha só, aqui eu tenho 3x positivo e aqui eu tenho só 1x positivo. Então, para que elimine, eu tenho que ter mesmo coeficiente com sinais contrários. Aqui teria que ser -3. Então, eu poderia multiplicar a segunda equação por -3, porque ao multiplicar por -3, eu vou ter -3x. E aí daria certo para somar e eliminar o x. Isso acaso eu quisesse eliminar o x. Professor, e se eu quisesse eliminar o y? Se você quisesse eliminar o y, observe que como são coeficientes diferentes, mas aqui é 4 e aqui é 2. Se eu multiplicar essa equação de baixo por 2, o que vai acontecer? Porque ele já tem sinais contrários, ok? Se eu multiplicar essa de baixo aqui por 2, eu vou ficar com -4, tá? Então, eu posso chegar aqui e multiplicar só por 2 a segunda equação. Eu vou ter 2 vezes -2 dá -4. E aí, 4 com -4 eu elimino. Então, fica a critério. Você pode usar ou o 2, ou você pode multiplicar essa daqui por -3. Ok? Lembrando, multiplico por -3, porque aqui tem que ficar -3x. Tem que ser o contrário. Aqui está positivo, aqui tem que ser negativo. Então, vamos lá. Vou optar por multiplicar isso daqui por -3. A primeira repete, eu não vou fazer nada com ela. 3x mais 4 igual a -5. E a segunda equação, multiplico toda ela por -3. X vezes -3, menos 3x. Menos com menos, mais. 3 vezes 2, 6. Menos 3 vezes 5, menos 15. Agora eu somo. Vamos lá, ó. Mais 3x, menos 3x, corta. Eliminei o x. Aí eu tenho 4 mais 6y, então eu tenho 10y. Menos 5 com menos 15, galera. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 15 com 5, 20. Então eu tenho menos 20. Ok? Agora, o 10 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Portanto, y é igual a menos 20 dividido por 10. Y é igual a menos 2. Encontrei o valor de y, mas ainda falta encontrarmos o valor de x. Para encontrarmos o valor de x, eu escolho uma das duas equações. Eu vou pegar de baixo, que é mais fácil, né? X menos 2y igual a 5. Então, eu tenho x menos 2 vezes y. Y vale 2, menos 2, então vai ficar aqui, ó, menos 2. X menos com menos é mais, 2 vezes 2 é 4. X mais 4 igual a 5, x igual a 5 menos 4. Passo o 4 para o outro lado, vai trocar do sinal. E 5 tira 4, 1. Então, está aqui, ó, o par ordenado é 1 e menos 2. 1 para x, menos 2 para y. Tranquilo, galera? E aí está resolvido o nosso sistema, tá? Bom, professor, até aí tá beleza, né? Só resolução. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na banca, no dia que você estiver fazendo o concurso, não vai cair assim, né? Resolva o sistema. São raros, não que não caia, depende muito do concurso. Tem alguns concursos que até aparece assim o sistema e pede para você aplicar e resolver direto. Mas isso não é muito comum. Geralmente, os problemas envolvendo equações do primeiro grau com duas variáveis, é dado um probleminha, você tem que ler esse problema, interpretar,
tirar todas as informações, montar o sistema e aí escolher qual é o melhor método para resolvê-lo. Então é isso que nós vamos treinar agora, porque nós vamos começar uma bateria de exercícios, ok? Bom, nesses exercícios a minha recomendação é a seguinte, galera, que você não assista direto. Leia a introdução do exercício, tente resolver. Professor, mas eu tenho dificuldade. Tente, galera. Eu peço para vocês que tente fazer. Independente de você fazer certo ou fazer errado, faça. Faça. Só depois, na sequência, você acompanha a solução que nós vamos dar. O porquê que eu insisto que você proceda dessa forma? Sabe por quê, galera? Porque é importante que você crie um modelo de resolução de exercício. Você tem que criar esse modelo, ok? Tranquilo? E depois você acompanha a solução para ver se você fez certo ou não. Então vamos lá, galera. Tentou fazer, agora vamos acompanhar a solução que a gente vai dar aí a esse teste aí. Então nós temos o seguinte, né? São dois bancos, banco alfa e banco lotus. Banco alfa. Eu vou dizer que alfa, o saldo em alfa é X unidades monetárias, ok? E o saldo no banco lotus vai ser Y unidades monetárias, tranquilo? Bom, agora vamos montar as equações que estão relacionadas a esse teste aqui. Ele falou o seguinte, que o saldo de sua conta no banco alfa, X, possui 3 unidades monetárias a menos do que o saldo no banco lotus. Ou seja, X tem o que tem o banco lotus menos 3. Tá? Então tá aqui, eu tenho a minha primeira equação. Beleza? Ele diz que o que eu tenho no banco alfa é 3 unidades a menos que o banco lotus. Então, X igual a Y menos 3. Aí, continuando. Além disso, o dobro do seu saldo no banco alfa, o que é dobro? É 2 vezes. Então, 2x mais o triplo do seu saldo no banco lotus. O que é triplo? 3 vezes. Então, mais 3 vezes o saldo do lotus, que é y, 3y. Isso é igual a 24 unidades monetárias. Então, está aqui outra equação, vou chamar de segunda equação. Beleza? Então, está aqui as duas equações que eu preciso. Agora, é só encontrar o valor de x e encontrar o valor de y, que nós temos a resposta desse exercício. Vou representar aqui a equação, ó. X igual a y menos 3 e 2x mais 3y igual a 24. Beleza? Galera, observe que o exercício não pediu, faça pelo método A, B, C, D. Não, ele não pediu isso. Ele simplesmente pediu para você resolver. Qual o método que vai utilizar é você que vai escolher agora. Esse caso em particular está muito mais prático fazermos pelo método da substituição. Até porque eu já tenho aqui uma relação de x igual a y menos 3 na primeira equação, que já andou meio caminho aí. Então eu vou fazer o que agora? Eu vou substituir a primeira na segunda, ok? Vou substituir a primeira equação na segunda equação. Vai ficar assim, ó. Pega-se a segunda equação, 2 vezes x mais 3 vezes y igual a 24. No lugar do x, eu vou colocar agora o y menos 3, que é o valor que nós encontramos. Então, vai ficar 2 vezes y menos 3 mais 3y igual a 24. Aqui eu tenho que fazer a distributiva. 2 vezes y, 2 vezes 3. 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 3y igual 24. Agora a regrinha. O que tem y fica de um lado. O que não tem y passa para o outro. Então eu vou ter assim, ó. Vou vir aqui para cima. 2y mais 3y
Esses valores continuam do lado esquerdo, não mudei de lado, não muda o sinal. O 6 eu passo para o outro lado. Então vai ficar 24 mais 6. 2 mais 3, 5. 24 mais 6, 30. Tranquilo? O 5 está multiplicando, passo, dividindo. Então, y é igual a 30 dividido por 5. E 30 dividido por 5 dá 6. Então, y igual a 6. Belezinha? Achei o valor de y. Agora, falta acharmos o valor de x. Para encontrar o valor de x, eu escolho uma das duas equações, substituo. Obviamente que a primeira está bem mais prática. Então, vamos lá. X é igual a y menos 3. Como nós já detectamos que y vale 6, então vai ficar 6 menos 3, x igual a 3. Então, está aqui. O par ordenado é 3 e 6. Essa é a resposta da solução desse sistema. Ok? Vou apagar aqui para nós voltarmos lá e ver qual é a alternativa correta. Então, voltando aqui, olha só. Nós temos como alternativa correta a letra B, 3 e 6. Eu quero chamar a atenção de vocês, galera, porque 3 e 6 é diferente de 6 e 3, tá? Às vezes acontece de alguma banca inverter esses valores de forma até proposital para verificar qual é o nível de compreensão do aluno, da pessoa que está fazendo o concurso, do participante. Porque 3 e 6, x é 3 e 6 é y. Tá? 6 e 3, x é 6 e 3 é y. E aí esses dois valores não vai bater com as informações que o exercício está dando. Portanto, não é a resposta correta 6 e 3, mas sim 3 e 6. Então, a ordem aqui importa, ok? Preste muita atenção e tome cuidado com relação a isso, tá? Não é muito comum, tem banca que não faz isso, mas tem banca que faz essa inversão da ordem até para verificar o nível de compreensão do aluno e às vezes de bobeira, sem prestar atenção, você acaba marcando uma alternativa errada, tá? Vamos então para o segundo teste nosso aqui. Para fazer uma viagem ao exterior, um turista dispõe de R$5.000 para comprar dólares. Parte dessa quantia será usada na compra de dólares em espécie a um custo de R$2 por dólar. E a outra parte na compra de cheques de viagem a um custo de R$1,95 por dólar. Sabendo que em dinheiro, em espécie e em cheques de viagem, esse turista obterá um total de $2.550, ao realizar a transação de compra, a quantia de dólares em espécie que ele receberá será igual a... Aqui tem as alternativas de resposta. Então, peço para você agora, mais uma vez, dar uma pausa, tentar resolver esse teste. Na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar aí. Beleza? Então, vamos lá, galera. Depois que você fez aí, vamos resolver esse exercício aqui. Primeiro, vamos montar as nossas equações. Observe que ele tem dólar em espécie e tem dólar em cheque de viagem. Então, eu tenho dois tipos de variáveis aí. Eu tenho em espécie e tenho em cheque de viagem. Então, como que nós vamos trabalhar? Eu vou dizer que em espécie, ele tem X quantidades. Tranquilo? E em cheque de viagem, eu vou escrever só cheque aqui, ele tem Y quantidade. Beleza? X representa a espécie, dólar em espécie, e Y representa cheque de viagem. Tranquilo? Bom, o exercício falou que ele tem, ele comprou
dólares em espécie a um custo de R$2 por dólar. R$2 por dólar. E na compra do cheque de viagem ele gastou R$1,95 por dólar. Bom, galera, quantos reais ele comprou? R$5.000. Ele pegou R$5.000 e converteu isso em espécie e em cheque de viagem. Esse turista obterá um total de $2.550. Isso quer dizer, somando o que ele tem em espécie mais o que ele tem em cheque de viagem, dá 2.550. Então eu posso dizer que x mais y é igual a 2.550. A quantidade de valor que ele tem em espécie mais a quantidade de valor que ele tem em cheque de viagem é 2.550. Uma outra equação, essa aqui é uma equação, tá? Uma outra equação que eu posso montar aqui é com relação ao valor total em reais. Porque ele comprou um pouco em espécie e um pouco em cheque de viagem. Como o de espécie custou R$2 e o de viagem custou R$1,95, eu posso dizer o seguinte, que 2 vezes x, ou seja, R$2 vezes a quantidade de cheques de valores em espécie, mais R$1,95 vezes y, que é a quantidade de cheques de viagem, e R$1,95 é o valor de cada um, tá? Isso é igual a R$5.000. Então, eu tenho aqui a minha segunda equação. Beleza? Bom, agora que eu já determinei as duas equações, eu estou diante de um sistema. Então, vamos resolver esse sistema aqui, tá? Vamos resolver. Vou passar aqui para outra tela em branco e vou montar esse sistema aqui, ó. Então, eu tenho x mais y igual a 2.550 e 2 vezes x mais 1,95 y igual a 5.000. Tranquilo? Bom, agora vamos resolver esse sistema. Professor, qual método que eu uso? Galera, o método que você quiser. Aquele que você achar mais fácil, que você dominar mais, tá? Eu vou pegar a primeira equação aqui, que é x mais y igual a 2.550, e vou isolar a variável x aqui, tá? Isolando a variável x, eu vou ter que x é igual a 2.550 menos y, ok? Aqui, ó. Paro aqui. Passei o y para o outro lado. Agora eu vou pegar a minha segunda equação, essa aqui é a minha primeira, vou pegar a segunda e vou substituir a primeira na segunda, ok? Então, pega-se a segunda equação, 2 vezes x mais 1,95y igual a 5.000. Então, vai ficar 2 vezes x. Quem é x? 2.550 menos y, mais 1,95y igual a 5.000. Beleza? Vou fazer a distributiva aqui. 2.000 vezes 2.550 vai dar 5.100. Menos 2 vezes y, 2y, mais 1,95y igual a 5.000. Tranquilo até aqui, ó? Multipliquei. 2 vezes 2.550, 5.100. 2 vezes y, 2y, negativo. Agora, eu tenho que isolar o y, deixar ele sozinho do lado de cá. Então, eu vou ter menos 2y mais 1,95y igual a 5.000 menos 5.100. Agora eu vou passar lá para cima, ó. Então vamos lá, dando continuidade. Sinais diferentes, galera. O que a gente faz quando tem sinais diferentes? Subtrai e conserva o sinal do maior. 2 menos 1,95, galera, vai dar menos 0,05.
Se você tem dúvida nisso, eu vou fazer a subtração aqui, só para você enxergar, ó. 1,95. Como o 2 não tem nada, eu coloco 0,00. E vou fazer a subtração, porque aqui eu tenho que subtrair, os sinais são diferentes. 0 não dá para tirar, empresta, aqui vai ficar valendo 1, aqui vai ficar valendo 9. 10 tira 5 é 5, 9 tira 9 é 0, 1 tira 1 é 0. Então, observe que 2 menos 1,95 é 0,05. Tranquilo? Só para você compreender de onde que saiu esse 0,05. Então, vai ficar menos 0,05y igual 5.100 negativo, 5.000 positivo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 5.100 menos 5.000 vai dar menos 100. Conserva o sinal do maior. 5.100 tira 5, sobra 100. O 0,05 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, y vai ser igual a menos 100 dividido por menos 0,05. Ok? Bom, galera, fazendo essa divisão, y vai ser igual. Menos com menos dá mais. 100 dividido por 0,05. Para fazer essa divisão, galera, você pode optar em fazer o seguinte. Para que não tenha vírgula, eu tenho que andar aqui embaixo 2 casas para a direita, porque eu tenho 0 e 5. Para que fique somente 5, a vírgula tem que ir 2 casas para a direita. Posso fazer isso? Posso. Desde que em cima eu faça a mesma coisa. Como não tem vírgula em cima, é 100, então eu vou acrescentar 2 zeros. Então, dividir 100 por 0,05 é a mesma coisa que dividir 10.000 por 5. E aí, fazendo essa divisão, ó, 10.000 dividido por 5 vai dar 2.000. Ok? 10 dividido por 5 é 2, depois 3 0, 3 0. Y igual a 2.000. Beleza? Pronto. Achei o valor de Y. Agora, para achar o valor de X, eu volto aqui na primeira equação. Nós não dissemos que X é igual a 2.550 menos Y, então x é igual a 2.550 menos 2.000. 2.550 menos 2.000 vai dar 550. Então está aqui o valor de x, 550, e o valor de y, 2.000. Tá? Vamos apagar aqui para a gente ver lá qual era a alternativa de resposta que nós tínhamos. Então, de acordo com as alternativas, nós temos o seguinte, ó. A quantia em dólares em espécie que ele vai receber. Então, ele quer saber a parte em espécie. Galera, em espécie era o X, que nós chamamos de X. Então, está aqui, ó, 550. Então, resposta letra B. Essa é a resposta. Tranquilo? Pronto, está respondido o teste aí. Vamos para mais um aqui, ó. Eu estou explorando nesses testes, galera, muitos casos de operações com vírgula, tá? Porque é a tendência dos concursos aí. Você precisa saber trabalhar com números decimais, números que contêm a vírgula. Soma, subtração, multiplicação, divisão, são de fundamentais importância. E isso aqui vai explorar muito. Mais um envolvendo o número decimal. Olha só. Comprou-se vinho a R$ 4,85 o litro e chopp a R$ 2,50 o litro. O número de litros de chopp ultrapassa o de vinho em 25 e a soma paga pelo vinho foi de 19,75, a mais do que a paga pelo chopp. A quantidade de litros de vinho comprada foi de... Aí aqui as alternativas que nós temos de resposta. Bom, dá uma pausa, tenta resolver, na sequência acompanha a solução aí. Vamos montar as equações aqui, galera. Comprou-se vinho a R$ 4,85. Então eu tenho vinho e tenho chopp. O litro do vinho custou R$ 4,85. E o litro do chopp, R$ 2,50.
o número de litros de chopp ultrapassa o de vinho em 25. Então, olha só, eu tenho litros de vinho e tenho litros de chopp, ok? Eu tenho vinho e chopp. Eu sei quantos litros de vinho? Não, X. Sei quantos litros de chopp? Não, Y. Beleza? Tá aqui. X representa a quantidade de litros de vinho e Y quantidade de litros de chopp. O exercício falou que a quantidade, o número de litros de chopp ultrapassa o de vinho em 25. O que ele quer dizer isso? Que chopp é igual a vinho mais 25. É isso que ele está querendo dizer. O número de chopp, que é Y, ultrapassa, quer dizer que tem a mais. Ele tem a mais a quantidade de vinho mais 25. Então, eu já tenho uma equação aqui. A outra equação faz referência ao valor pago. O vinho é R$ 4,85 e o chopp é R$ 2,50. O que ele falou? A soma o que pagou em um mais o que pagou em outro. Ó. A soma paga pelo vinho foi de 19,75 a mais do que a paga pelo chopp. Veja bem, quanto que eu paguei pelo vinho, gente? Não foi 4,85, que é o valor de 1 litro, vezes X, que é o total de litros? Ele falou que esse valor que eu paguei pelo vinho tem R$ 19,75 a mais do que o que eu paguei pelo chopp. O que eu paguei pelo chopp? 2,50 Y mais 19,75. Então é isso aqui que ele disse, que o que eu paguei pelo vinho é 19,75 a mais do que eu paguei pelo chopp. Agora, galera, eu já tenho as duas equações, tá? Agora vamos resolver. E ele quer saber o quê? A quantidade de litros de vinho comprada. E eu chamei vinho de X, ok? Então eu tenho que achar X. Eu nem preciso achar Y aqui, tá? Se você quiser achar os dois, tudo bem, mas não há necessidade. Ele quer saber só o litro de vinhos. Então vamos calcular só o valor de X aqui. Vou colocar aqui as duas equações. Y igual a X mais 25. 4,85 X é igual a 2,50 Y mais 19. Está aqui as duas equações. E agora vamos resolver e encontrar o valor de X. Bom, galera, método da substituição aqui, sem dúvida nenhuma, até porque eu já tenho aqui, Y igual a X mais 25. Então, onde tem o Y, vou pegar a segunda equação, X igual a 2,50 vezes Y. No lugar de Y, eu vou colocar X mais 25, mais 19,75. Ok? Substituir, no lugar do Y, eu coloquei X mais 25. Por quê? Porque o exercício falou que Y é igual a X mais 25. Então, vamos lá. 4,85x é igual. Aqui, 2,50 vezes X vai dar 2,5x. Ok? 2,5 vezes 25, galera, isso daqui vai dar 62,5. Vamos tirar a prova? Vamos ver se é isso mesmo? Olha só. 25 vezes 2,5. Como que eu faço uma multiplicação? Aí você fala, professor, mas é 50. Cadê o zero? Não tem necessidade de colocar esse zero, já que não tem nada depois dele e é zero depois da vírgula. Se não tiver nenhum valor depois dele, ele não tem importância. Então, 2,5, 2,50, 2,500, 2,5 mil, é tudo a mesma coisa. Ok? Então, multiplicando aqui, 5 vezes 5, 25. Quando eu faço uma multiplicação por vírgula, eu multiplico normalmente como se não existisse vírgula. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 2 vezes 5, 10, ficou 0 e vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Está aqui,
Aí eu somo 5, 2, 5 e 1, 6. Depois que eu fiz a soma, agora eu vou me atentar para a vírgula. Quantas casas eu tinha depois da vírgula aqui? Uma. Em cima tinha vírgula? Não. Se tivesse, eu tinha que contar de cima também. Mas como eu tenho vírgula só embaixo e uma casa, então eu ando uma casa da direita para a esquerda e coloco a vírgula. Por isso que ficou 62,5 mais 19,75. Agora eu vou continuar. Tem que passar o x para cá, isolar o x. Trocou de lado, tem que trocar o sinal. Então vai ficar 4,85x menos 2,5x igual a esses dois aqui que sobraram. 62,5 mais 19,75. Agora, galera, sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai, tranquilo? Eu tenho 4,85 menos 2,5. Olha só, uma subtração de números decimais. Vou fazer aqui, ó, 4,85 e 2,5. Galera, para subtrair números decimais, a regra é a seguinte: vírgula embaixo de vírgula. 4,85, 2,5. Observe que eu tenho que colocar a vírgula certinho embaixo. E as outras casas eu posso completar com zero, se eu ficar com dúvida. Vou subtrair. 5 tira 0 é 5. 8 tira 5 é 3. Vírgula, 4 tira 2, 2. Então ficou 2,35. Então aqui vai ficar 2,35x igual, somando agora 62 mais 19. Então eu tenho que fazer uma soma de números decimais. A mesma regra, para somar ou subtrair, vírgula embaixo de vírgula. Então, ó, 62,5, 19,75. Então vamos fazer essa soma. 5 com 7, 12, vai 1, vírgula, 3 com 9, 12, vai 1, 6, 7, 8, 82,25. Então, isso aqui é igual a 82,25. Agora, o que eu vou fazer com 2,35? Passo dividindo. Então, vamos lá. X vai ser igual a 82,25 dividido por 2,35. E vou fazer essa divisão. Como que eu faço essa divisão? Vamos fazer ela aqui, ó. Galera, você pode, na hora que estiver fazendo uma divisão de número decimal, tirar a vírgula, desaparecer com ela. Então, para a vírgula desaparecer aqui embaixo, eu tenho que andar 2 casas. Para desaparecer em cima, também 2 casas. Então, basta eu dividir 8.225 por 235. Faço a divisão sem vírgula. Andei 2 casas embaixo, 2 casas em cima. É a mesma quantidade. E se não fosse a mesma quantidade, aí eu acrescentaria um zero naquela que tivesse faltando para completar a mesma quantidade. Ok? Bom, vamos lá. 822 aqui vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. 1, 10. Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Subtraindo. 12 tira 5, 7. 11, 7 tira 7, nada. Aliás, 8 tira 7, 1. 117. Detalhe, galera. Nunca o resto pode ser maior que o divisor. Se acaso o resto for maior que o divisor, o valor que você escolheu aqui é pouco. Você tem que pegar um valor maior, tá? 117 é menor, beleza, continua a conta. Abaixo. 5, ficou 1.175. Bom, isso aqui deve dar por 5, vamos ver? 5 vezes 5, 25, fica o 5 e vão 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17, vai 1. 5 e 2, 10, com 1, 11. 1.175 menos 1.175, 0. Então, o resultado dessa divisão é 35. Então, já sabemos a resposta. Dessa forma, x igual a 35. Como a pergunta era quantidade de litros, né? Vamos apagar aqui para a gente ver a pergunta lá.
A pergunta era exatamente a quantidade de litros de vinho comprada, então a resposta é a letra C, 35. Ok? Vamos lá, para mais um teste. A pontuação numa prova de 25 questões é a seguinte: 4 pontos por questão respondida corretamente e menos 1 por questão respondida de forma errada. Para que um aluno receba nota correspondente a um número positivo, deverá acertar no mínimo aí aqui as opções de questões. Então vai lá, pensa um pouquinho, tenta responder. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar aí. Vamos lá então, galera. Primeiro eu vou montar o meu sistema. Eu tenho a seguinte situação. Ou ele acerta ou ele erra. Beleza? Então eu tenho quantidade de questões certas e eu tenho quantidade de questões erradas. Isso aqui são as variáveis. Eu vou dizer que ele acertou X e que ele errou Y. X questões certas, Y questões erradas. Como são 25 questões, então eu tenho que X mais Y é igual a 25. Beleza? X mais Y é igual a 25. E aí ele disse o seguinte, que cada questão que ele acerta, ele ganha 4 pontos. Cada questão que ele erra, ele perde 1. E a pergunta era, para que ele tenha um número positivo. Número positivo quer dizer que ao somar as que ele acertou com as que ele errou, de acordo com esses critérios de pontuação, tem que dar um valor positivo, não pode ser negativo. Obviamente ele vai ter que... a quantidade de certas em comparação com as erradas e atribuindo os pontos, tem que dar uma resposta positiva. Então eu tenho que ele ganha 4 pontos por cada questão que ele acerta, então 4 vezes X. E ele perde 1 ponto por cada questão que ele erra, então menos Y. Tá? Isso tem que ser maior que 0. Por que maior que 0, galera? Porque quando eu digo maior que 0, eu estou querendo dizer que a resposta tem que ser positiva, ó, correspondente a um número positivo. E toda vez que eu quero expressar que algo tem que ser positivo, eu digo que tem que ser maior que 0, porque qualquer valor maior que 0 é positivo, ok? Então vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Então, eu vou repetir ela aqui, ó. Eu tenho que X mais Y é igual a 25 e tenho que 4X menos Y tem que ser maior que 0. Beleza? Lembrando que quantas questões ele quer acertar? Essa é a pergunta, ó. Deverá acertar no mínimo. Então, questões certas. E nós falamos que as questões certas é X. Tranquilo? Dessa forma eu vou isolar Y aqui então, ó. Y é igual a 25 menos X. Se X mais Y é igual a 25, então Y é igual a 25 menos X. Beleza? Vou pegar essa equação e vou substituir nessa segunda aqui. Então, substituindo 1 em 2. Vai ficar assim. 4 vezes x menos y maior que 0. 4 vezes x menos y, que vale 25 menos x. Isso aqui tem que ser maior que 0. Então, vamos lá. Tirando do parênteses, eu tenho que fazer jogo de sinal, vai dar menos 25. Menos com menos dá mais x, maior que 0. Então, vamos lá, ó. 4x mais x tem que ser maior, menos 25 vai para o outro lado, mais 25. 4 mais 1 é 5, maior que 25. O 5 está multiplicando, passo dividindo. Então, x maior que 25 dividido por 5. E 25 dividido por 5 é 5. Conclusão, x tem que ser maior que 5. Agora, galera, veja bem o detalhe. Vamos voltar lá na questão. Já encontramos que a quantidade de questões certas tem que ser maior que 5. Olha só. Olha a pergunta.
Para que um aluno receba nota correspondente a um número positivo, deverá acertar no mínimo. Ou seja, ele quer saber a menor quantidade de questões que ele deve acertar para ser um número positivo. Nós já vimos que para ser um número positivo, x tem que ser maior que 5. Portanto, o maior valor que 5, que é no mínimo, no caso aqui, 6. 7 satisfaz? 7 satisfaz. Vai dar um número positivo? Vai. Só que não é o mínimo. Ele pediu o mínimo. Então, o mínimo é 6 questões. Essa é a resposta aqui. Beleza? Bom, vamos lá então. Exercício 5. Então, nós temos a seguinte situação aqui. O jogo Acerte Se Puder custa R$1 por cada tentativa. Quando a pessoa acerta, ela não paga e ainda fica com um crédito de 50 centavos. Tendo finalizado o jogo após 12 tentativas, uma determinada pessoa pagou R$6 e, portanto, o número de vezes em que ela acertou foi igual a... Bom, o que nós temos que fazer aí? Levar em questão que são duas variáveis, uma a acertar e a outra errar. Então, nós vamos dizer o seguinte, que a quantidade de vezes que ele acertou é x. Então, certa x. Errada, y, ok? X quantidades certas, y quantidades erradas. O exercício diz também o seguinte, que foram 12 tentativas. Conclusão, x mais y igual a 12. Ou seja, a quantidade que ele acertou mais a quantidade que ele errou é igual a 12. Agora vamos montar outra equação. Ele diz que ela pagou R$6. Veja bem, gente. Custa R$1 cada tentativa. Só que se ela acertar, ela não paga. Ela não paga. E ainda fica com um crédito de 50 centavos. Então, nós podemos dizer que para cada uma que ela acerta, ela ganha 50 centavos. E para cada uma que ela erra, tá? Ela paga R$1. Tranquilo? Então, nós temos aqui que 0,5 vezes a quantidade que ele acertou, menos a quantidade que ele pagou, é igual a 6. Por quê? Ela ganha 50 centavos por cada questão certa. Acertou, ganhou 50 centavos. Errou, pagou R$1. Porque cada jogo, só para ela tentar, ela paga R$1. Então, esse R$1, ele vai ser cobrado toda vez que ela erra. E se ela acerta, ela ganha 50 centavos. Tá? O exercício não usou bem a palavra ganhar, mas quando ele diz não paga e ainda fica com um crédito de 50, então na verdade ela está ganhando 50 centavos. Então 50 centavos para cada questão certa, menos R$1, ou seja, 1 vezes y, que é a quantidade de questões que ela vai errar, ela vai ter que pagar R$6. Pagou. Então, galera, eu não posso representar esse 6 de forma positiva, eu tenho que representar ele de forma negativa, porque ele pagou R$6 e não ganhou R$6. Então ele pagou R$6, por isso que vai ser menos 6 aqui. Bom, agora é só isolar uma e substituir na outra, tá? Vamos pegar uma tela em branco aqui, passar aqui para a tela em branco para ficar mais fácil. Então eu tenho que x mais y é igual a 12, e 0,5x menos y é igual a menos 6. Belezinha? Vamos resolver aqui agora, ó. Bom, aqui eu posso fazer uma soma direta, posso aplicar agora o método da adição. Até agora a gente não tinha aplicado ele, porque eu tenho mais y e menos y. Então, ao somar isso daqui, ó, mais y com menos y, eu elimino. 1 mais meio vai dar 1,5x. E aqui eu tenho 12 menos 6, dá 6. 1,5 está multiplicando, passo ele dividindo. 6 dividido por 1,5, 4. X igual a 4. Qual era a pergunta? Ele perguntava
o número de vezes que ela acertou é igual a x igual a 4, resposta letra D. Ok? Que é exatamente o que a gente queria descobrir aí, a quantidade certa. A grande dificuldade aqui, galera, está exatamente na montagem, na confecção da equação. Então, eu disse que x é certa e y é errada. Se foram 12, então x mais y é 12. Essa parte aí até é tranquila. A confusão está onde ele diz que se ela acertar, ela não paga e ainda fica com crédito de 50 centavos. Aí você tem que entender que esse crédito de 50 centavos é um ganhar. Portanto, ela ganha 0,5 vezes x. Ou seja, para cada quantidade que ela acertar, ela vai ganhar 0,5. E descontando o total de erro, isso aqui, ela pagou 6. Então, o pagar 6 é menos 6. Então, é negativo, porque ela teve que pagar, ela não recebeu. Considerando positivo o que ela recebe, ficou de crédito, e pagar é negativo, e por isso o menos 6. Beleza? Ficou claro aí agora essa equação? E aí a gente aplicou aqui a soma, né? O método da adição. Já que eu tenho mais e menos y, eu simplifiquei eles. Aí 1 mais meio, 1,5. 12 menos 6 é 6. 1,5 passa dividindo, 6 dividido por 1,5, 4. Pronto, está resolvido. X igual a 4. 4 questões certas. Beleza? Vamos lá então, ó. O jogo acerte. Aqui, sexto. Isaura tem o dobro da idade de Juraci, que é 1 ano mais velha que Benedita. Sabendo que daqui a 2 anos a soma das idades de Isaura, Juraci e Benedita será igual a 77 anos, qual a idade de Benedita daqui a 8 anos? Aqui eu tenho as alternativas de resposta. Então vamos lá, galera. Tenta fazer o teste na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar aí. Bom, então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 pessoas, né? Isaura, Juraci e Benedita. Então vou colocar aqui, ó. Isaura, Juraci e Benedita. Ok? Isaura, Juraci e Benedita. Quantos anos Isaura tem? Não sei. X. Beleza? Isaura tem o dobro da idade de Juraci. Bom, vou dizer que Juraci é Y e que Benedita é Z. Tranquilo? Bom, vamos lá. Isaura tem o dobro da idade de Juraci. Juraci tem Y e Isaura tem o dobro. Então eu posso dizer que X é igual a 2Y. Beleza? Entenderam aí? Se Juraci tem Y e Isaura tem X, e Isaura tem o dobro de Juraci, quer dizer que X é igual a 2Y. Tranquilo? Aí continuando. E Juraci é 1 ano mais velha que Benedita. 1 ano mais velha que Benedita. Ou seja, Juraci tem a idade de Benedita mais 1. Y é igual a Z mais 1. Porque ela tem a idade de Benedita, Juraci tem a idade que Benedita tem, mais 1. Bom, se Y é igual a Z mais 1 e X é igual a 2Y, então eu posso concluir que X vai ser igual a 2 vezes Z mais 1, fazendo esse produto 2Z mais 2. Observem que eu coloquei tudo em função de Z. Por que eu coloquei em função de Z? Qual a idade de Benedita daqui a 8 anos? Ele quer saber a idade de Benedita. E eu disse que Benedita tem Z anos. Então eu deixei tudo em função da idade de Benedita. Bom, aí o exercício me disse que as 3 juntas têm 77 anos. Ó, sabendo que daqui a 2 anos, olha só, detalhe, daqui a 2 anos... a soma das idades de Isaura, Juraci e Benedita será igual a 77 anos. Como que eu vou montar isso? Olha só, vou colocar uma tela em branco aqui. Qual é a idade de Isaura?
X, não, eu vou colocar em função de Z. 2Z mais 2. Então, a idade de Isaura, 2Z mais 2. Mas daqui a 2 anos, ela vai ter quantos anos? Eu não tenho que somar mais 2, gente. Daqui a 2 anos, eu tenho que somar mais 2. Então, Isaura mais 2, mais Juraci, que é a idade hoje, Z mais 1, mas daqui a 2 anos ela tem mais 2, portanto, Z mais 1 mais 2, porque é a idade dela daqui a 2 anos, mais a idade de Benedita, que é Z, mais 2, isso vai ser igual a 77. Foi isso que o exercício falou, que a idade delas, daqui a 2 anos, a soma da idade delas vai ser 77. Então, eu peguei a idade de cada uma que eu tinha achado, Z mais 2, 2Z mais 2, Z mais 1 e Z, e somei 2 unidades a cada uma dessas idades. Agora, é só isolar o Z. Então, eu tenho 2Z mais Z mais Z igual a 77 menos 2, 2, 1, 2, 2. Olha só. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Então, eu tenho 2, 3, 4. 4Z. 77 menos 9, 68. Z vai ser igual a 68. Passo 4 dividindo. 68 dividido por 4, Z igual a 17. Então, a idade de Benedita é 17. Mas a pergunta não era a idade atual dela. A pergunta era a idade que ela vai ter daqui a 8 anos. Então, daqui a 8 anos vai ser 17 mais 8, 25. Ok? Tá? Então, voltando lá no exercício. A pergunta, olha só, qual a idade de Benedita daqui a 8 anos? Então, eu achei que ela tem 17, daqui a 8 anos ela vai ter 25, portanto, resposta letra D. Tranquilo? Galera, no início da nossa aula, eu fiz referência a alguns testes que envolvem sistema de equações, onde cai mais de 2 equações, mas que a gente pode simplificar todas elas numa só. Esse aqui é um exemplo desse tipo, tá? Ok, então, vamos para o 7º exercício aí. 7º diz assim, ó. Pedro e João aniversariam no mesmo dia do ano. Se Pedro tem atualmente o quádruplo da idade de João, então o número de anos necessários para que Pedro venha a ter o triplo da idade de João é igual a metade da idade atual de João, metade da idade atual de Pedro, 3 sobre 2 da idade atual de João, 2/3 da idade atual de Pedro, 5 vezes a idade atual de João. Então vamos lá. Galera, vamos pensar um pouco aqui. Recomendo você dar aquela pausa, tentar fazer o teste, na sequência acompanhar a solução aí. Nós temos aqui 2 pessoas, Pedro e João. Vou colocar aqui, ó. Pedro e João. Ok? Eu não sei quantos anos Pedro tem, X. Também não sei quantos anos João tem. Então, vou dizer que é Y. O exercício falou que Pedro tem atualmente o quádruplo da idade de João. O que quer dizer quádruplo? Quádruplo quer dizer 4 vezes. Então, X é igual a 4 vezes Y. Que a idade de João é Y, então tem 4 vezes Y. Tranquilo? Então, o número de anos necessários para que Pedro venha a ter o triplo da idade de João é igual a... Galera, aí que está o grande problema desse exercício, é essa interpretação. Vou voltar aqui à leitura. Ó. Então, o número de anos necessários para que Pedro venha a ter o triplo da idade de João é igual a... Triplo de anos necessários quer dizer, daqui a quantos anos a idade de Pedro vai ser o triplo da idade de João. É isso que ele quer dizer. Dessa forma, eu vou ter que colocar uma outra variável aqui, Z,
que significa a quantidade de anos que eu vou ter que acrescentar para que a idade de Pedro seja o triplo da idade de João. Tranquilo? Bom, vamos colocar uma tela em branco aqui e vou esquematizar. Eu tenho que x é igual a 4y. Tranquilo. Tem aqui uma equaçãozinha. Pedro tem 4 vezes a idade de João. E a pergunta é o seguinte: daqui a quantos anos a idade de Pedro, tá, vai ser o triplo da idade de João? Então, representando esquematicamente, seria o seguinte: a idade de Pedro hoje é x. Daqui a quantos anos, então, eu vou dizer que z é essa quantidade de anos. Então, daqui a quantos anos, Pedro vai passar a ter x mais z anos. Ele vai ter o triplo da idade de João. 3 vezes a idade de João. Só que tem um detalhe: João não vai ter y anos daqui a um certo tempo. Ele vai ter y mais z. Esse mesmo z que eu acrescento aqui para Pedro, eu tenho que acrescentar para João. Então, daqui a z anos, João vai ter quantos anos? O que ele tem hoje mais z. Então, a idade de Pedro vai ser o triplo da idade de João. Quantos anos Pedro vai ter daqui a z anos? Ele vai ter x, que é o que ele tem hoje, mais z. Quantos anos João vai ter daqui a z anos? Ele vai ter o que ele tem hoje, tá? Que é y mais z. Então, tá aqui. Só que x a gente já viu que é 4y. Então, eu vou substituir, ó. 4y mais z. Aqui eu faço a distributiva. 3y mais 3z. Passando para cá o z e o y para lá, nós vamos ter aqui z igual z menos 3z. Passei o 3z para cá. 3y menos 4y. Mais z com menos 3z dá menos 2z. Igual mais 3y com menos 4y dá menos y. O 2 está multiplicando, passo dividindo. Menos y dividido por menos 2, conclusão, z igual a y sobre 2. Está aqui, ó. Essa é a quantidade de anos. Agora eu vou apagar aqui para voltar nas alternativas. Nós temos o seguinte, ó. Eu já sei que z igual a y sobre 2. Então, de acordo com as alternativas, y, lembram lá? Y é a idade de João. Então, z é igual à idade de João dividido por 2, ou seja, a metade da idade de João. Resposta, letra A. Metade da idade atual de João. Então, essa é a resposta que satisfaz esse teste aqui. Tranquilo? Letra A. Belezinha, galera? E chegamos ao fim da nossa aula, galera. Foi um prazer imenso poder partilhar com vocês. Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Observe que os problemas que envolvem sistema de equações não são problemas simples. Alguns exigem uma interpretação mais acirrada. Nós temos que ler com muita atenção, tomar muito cuidado, pegar todas as informações, ficar atento a todos os detalhes. Observe que operações com números decimais e fracionários são assuntos muito recorrentes nos concursos públicos. Então você tem que estar a par, tem que saber isso daí. Então treine, treine e treine. Palavra de ordem é treino, galera. Pessoal, foi um prazer muito grande. Deus abençoe vocês, abençoe seu estudo. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau.